volta com o Inter CJC para todo o Brasil e nesse bloco vamos dar início a um bate-papo sensacional, um bate-papo que vai tirar com certeza as nossas dúvidas sobre o tema de hoje aqui no programa. E qual será o tema de hoje no programa? Você sabe? Não? Não? Então vou falar, calma. Olha só, esse é o tema de hoje escolhido pela nossa produção. Uma pessoa pode ter o seu nome riscado do livro da vida? E aí, você já se fez essa pergunta? Ah, meu nome, ele está no livro da vida, porque com certeza eu tenho certeza da minha salvação. Mas será que se eu não cuidar, ele pode ser tirado de lá, pode ser apagado? Ou uma vez escrito, nunca apagado? E aí, vamos falar sobre isso aqui no programa. E eu quero você também aqui junto com a gente nessa conversa, tá bom? Antes de eu chamar os nossos convidados do dia, eu quero lembrar você que está em casa uma coisinha bem rápida. Vem comigo. Você que está aí no Facebook, acessa lá a nossa página, joga aí canal CJC, você vai encontrar a página do nosso canal, deixa lá a sua curtida, fique por dentro aí de tudo que acontece aqui no canal da Juventude Cristã, todos os nossos posts, todas as novidades são colocadas lá na nossa página, então nos ajude, deixa lá a sua curtida, manda aí para os seus amigos, para a galera da escola, pessoal da igreja, para eles também ficarem ligadinhos aqui no canal CJC, tá bom? E se você também aí, eu não tenho nenhuma antena onde eu possa assistir, eu não sei onde que passa, eu tenho um parente lá no Acre, qual canal que pega lá no Acre? Eu vou te falar, olha só. Você pode assistir aí pelo canal 10 da nossa TV brasileira, para você que tem essa TV por assinatura na sua casa. Estamos também no 59 no HF aqui no Rio de Janeiro e também no Grande Rio e no 4077 da Parabólica em todo o país, tá bom? Você pode escolher um desses canais para nos assistir. Mas se caso você não tem nenhuma dessas antenas, você pode aí também conferir através do computador, aí pelo nosso site que é o www.canalcjc.com.br. Você também pode assistir e acessar em qualquer lugar aí do país para ficar aí sempre com a gente, tá bom? Gravou? Anotou? Que bom. Agora, deixa eu chamar aqui eles que vão nos ajudar nessa conversa, vão compartilhar com a gente a sua sabedoria, tudo que eles aprenderam e que eles colocam em prática aqui à luz da palavra sobre o assunto de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, vou recebê-los na porta, a pastora Ana Carla, ela que é da Casa de Oração e também do Ministério CREA. E juntamente com ela o pastor Paulo de la Vega, ele que é da Primeira Igreja do Retiro em Jacarepaguá. Vou recebê-los na porta. Então, vem comigo, vem comigo. Vamos lá receber os nossos amigos, porque o assunto de hoje é um assunto muito sério, rapaz. Tudo bem, pastora? Olá, seja bem-vinda. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Tudo bem, pastor Paulo? Fala, prazer, querido. Prazer Fique à também. vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Vou fechar aqui a porta, né, para o cachorro não sair. Deixa eu sentar aqui. Pastora Ana Carla aqui novamente no nosso programa. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, estou feliz mais uma vez de estar aqui com vocês novamente. Já me sinto em casa. Ah, Cadê a geladeira? Tá sim. Não Só tem, falta a tá faltando. Pastora Ana Carla, quando ela sempre vem aqui, eu falo, pastora, a senhora trabalha muito, né? Ela é isso mesmo que você ouviu. Ela é da Casa de Oração e do Ministério CREA. Aí você se pergunta, como é que não dá briga? Não dá briga, não, é tudo, né? É tudo em casa. O povo de Cristo, né? E aqui com a gente o pastor Paulo de la Vega. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Boa tarde, pastora, boa tarde a toda a equipe de produção. Um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Primeira vez aqui no programa, né, pastor? Primeira vez. Eu já vou deixar um recado aqui para o senhor, né? A gente sempre fala isso pro pessoal que vem a primeira vez. Não se assuste com nada, tá bom? Fique à vontade, tá? Eu já ia brincar com o senhor. De la Vega me lembra o Zorro, né? Eu pensei que vai chamar o pastor Zorro, rapaz, né? O próprio, né? Seja bem-vindo, pastor. Fique à vontade. Obrigado. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que, não vou dizer que é polêmico, mas é um assunto sério que precisa também, a gente precisa refletir sobre ele, né? Que quando a gente fala dessa questão de ter o nome, né, no livro da vida, a gente está falando algo profundamente relacionado à salvação, né? E para a gente situar o pessoal de casa, talvez alguém que está nos assistindo que talvez nunca ouviu essa expressão, né, ou nunca leu isso em uma Bíblia, eu queria perguntar aqui para vocês, quando a gente fala nessa questão, livro da vida, a gente está falando sobre o quê? O que seria o livro da vida? Para a gente situar aqui a nossa conversa. O que vocês acham? Bom, o livro da vida é o livro no qual Deus escreve aqueles que Deus chamou para a salvação, né? Tanto que lá em Apocalipse diz que ao vencedor jamais apagarei do livro da vida. Aquele a qual Deus chamou, que seguiu seu caminho até o fim, foi escrito. É a redenção, né? Cristo nos chamou através do seu sangue. E assim, é uma coisa simbólica, né? Porque você vê que Apocalipse ele é todo cheio de simbologias.
Porque a escatologia, que é o estudo dos últimos dias, nos aponta para essas questões simbólicas de entendimento. Então, na verdade, não significa que tem um livro, né? Mas é no sentido de que Deus tem ali guardado o nome da pessoa, ele ama a pessoa, ele escolheu a pessoa para poder viver a salvação. Seria uma forma para quem lê tenha uma percepção e um entendimento maior, né? Quando fala essa questão de livro, para ela associar a questão que Deus ele não esquece, né, o nome ou a pessoa que conseguiu, né, chegar até o fim. É o que está registrado, está guardado, tem autenticidade, tem fé, né, vamos dizer assim, como se fosse um documento, tem uma fé pública. Ele é um documento, ele tem valor. Mais ou menos assim. E o que você acha, pastor? Eu vejo a questão como uma eleição, um registro, não necessariamente um livro, né, apenas uma simbologia, onde estão registrados aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. A ideia da salvação, a ideia da regeneração, ela precisa estar dentro da compreensão humana e os homens enxergam desta forma. A palavra de Deus ela é usada com símbolos para que o homem possa perfeitamente entender. Mas, livro ou não, os nossos nomes estarão escritos, estarão eternamente ali registrados diante do Senhor. E para a gente ter esse benefício, essa oportunidade de ter, né, um nome... Tem alguém na porta. Vão atender? Só um minutinho, já volto, tá? Claro. Vem também. Já volto. Quem será? Vamos ver se quem está batendo aqui na porta tem o nome lá no livro. Esse tem. Nosso amigo James, tudo bem, James? Trabalhou muito hoje, hein, James? Obrigadão! James, ele que sempre deixa aqui as nossas tardes com uma visita, né? Rapaz, aqui, ó, às vezes ele demora, eu acho que ele não vai vir, ó. Chegou aqui, ó, nosso maná, né? Isso aqui, tem ninguém de dieta aí não, né? Tem ninguém de propósito do Daniel. Claro que não. Eu já pergunto logo, se tiver propósito do Daniel, a gente manda trazer uns legumes também, né? A gente... Daqui a pouquinho a gente experimenta aqui esse comes aqui, tá? Então, a gente entende que o livro da vida, ele é um livro que vai registrar aqueles que conseguiram passar, né, por essa etapa, que aceitaram Jesus, que foram remidos. Mas o que eu preciso também fazer para que o meu nome ele seja escrito lá? Eu preciso, de fato, aceitar a Cristo, eu preciso passar por essa vida e chegar ao final dela infidelidade, eu preciso, de fato, seguir tudo aquilo que a palavra de Deus ela me ensina. Eu preciso ser salvo, de fato, para o meu nome estar no livro da vida? É o que eu preciso fazer? Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar, eu negarei. E aquele que crê em mim será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então, eu compreendo que a salvação ela é irresistível, ela é dada aos homens, a todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todos aqueles que nele crê. Então, é um ato de uma decisão própria. A pessoa decide querer Cristo, confessa Jesus, recebe Ele no seu coração, passa a ter morada do Espírito Santo. Ali ela se torna uma pessoa que está caminhando para a salvação. Dentro do tempo humano, né? Ela está caminhando, vai lutar contra o pecado, contra a tentação, contra o mundo, para viver uma vida santa. E ali ela vai seguir o caminho dela diante de Deus, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai ajudá-la a continuar com esse caminho de salvação. E, com certeza, tendo o livro ou não, como bem colocou o pastor, o nome dela vai ser escrito no livro da vida. Eu entendo que não é que, por exemplo, a pessoa pecou, Deus vai lá, pega um leak paper, apaga o nome do livro da vida. Ou então vai lá, pega a borracha, pelo amor de Deus, vamos lá, apaga, tira, apaga. Daqui a pouco o livro está se rasgando. Não. É como se fosse uma questão escatológica mesmo. No momento que a pessoa confessa e segue o seu caminho até o fim, por isso que Apocalipse diz, já o vencedor jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, aquela pessoa que venceu, né, diante de Deus, no final o nome vai ser escrito. Então é uma questão, pelo menos assim que eu compreendo, né? É uma questão mesmo escatológica. No tempo de Deus já está escrito. E no tempo certo que a pessoa alcançar o combate na sua carreira, porque é vencedora, ela tem que combater, e o nome vai estar lá escrito. No momento que você recebe é algo como se fosse automático, mas vai ser escrito no momento em que ela completar a carreira dela da fé. Parece uma coisa meio doida, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Porque o tempo de Deus e o tempo do homem. Porque diante de Deus está tudo pronto.
Está tudo perfeito. E não existe passado, nem presente, nem futuro. Para nós que existe. Então a gente está caminhando para o Kairos, né? Que é o tempo de Deus, que já está tudo consumado. Tanto é que quando Jesus vai na cruz do Calvário e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo pronto, está tudo consumado. Porque tudo já está feito. Tudo já está diante de Deus. A salvação, a remissão dos pecados, quem vai ser salvo, quem não vai ser, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, vê tudo. Mas para nós, no nosso tempo, a gente está caminhando para chegar até lá. E aí, então, não vai ser... Quem for escrito não vai ser apagado. Porque aquele que recebe a salvação, ele acaba desembocando em boas obras, em santificação e vai caminhando com Cristo. Devagarzinho, mas a gente chega lá. A gente pode entender como uma coroação, né? Sim. Se a gente fizer tudo direitinho e chegar até o final, a linha de chegada, Isso, a linha de gente chegada. vai ser coroado. Isso né? aí. E quando a gente também toca nesse assunto, nessa questão de salvação, tem muitas coisas que a gente entende que não... Eu já ouvi, não, mas a salvação ela é algo que não tem preço, porque você não paga, você não paga uma quantia para você ter a salvação, né? Nesse sentido, você não tem um gasto. Mas a salvação, ela tem um preço, né? Que é a questão da renúncia, que outro tipo, talvez, de preço que a gente precisa investir para poder dizer que nós somos salvos? Será que a gente pode classificar isso? Nós estamos vivendo uma dispensação chamada a dispensação da graça. Nós temos, desde a criação até aqui, pelo menos umas 4 ou 5 dispensações passadas, né? Começando com a dispensação da inocência, chegando com a dispensação da lei. O que é dispensação? É um período na história da humanidade que Deus separa, se revela ao homem e, na expectativa deste homem crer, buscar este homem, resgatar este homem. Em todas as outras dispensações, inclusive a da lei, o homem tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Na dispensação da graça, ele não tem mais o que fazer. Ele não é salvo pelas boas obras, ele não é salvo apenas porque ele tem boas intenções, absolutamente não. E a ideia de salvação, ele é salvo pelo sangue do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro único, foi sacrificado uma vez só para que todo aquele que nele crê, naturalmente, pudesse usufruir da vida eterna. Agora, a ideia de salvação, o conceito de salvação, ele está sobre, pelo menos, 4 pilares. A regeneração, ali zerou o HD, começou tudo de novo, foi completamente regenerado. A justificação, a santificação e o processo final que todo mundo quer empurrar para depois, que é a glorificação. Esse só depois de morto, não tem jeito. Então, todos esses pilares que sustentam a ideia de salvação, eles estão fundamentados na dispensação da graça. Ou seja, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Então, não há nada que eu possa fazer para que eu possa conquistar a salvação. Eu dependo única e exclusivamente do Salvador chamado Jesus. Ele fez tudo, Ele morreu por mim. Então, Ele me regenerou. Por Ele, eu posso ser salvo. Apenas Ele, nada mais. Show de bola. Seria uma renúncia total do nosso eu, né, para que Cristo ele viva, para poder chegar até essa linha, né, poder ser salvo. Exato. E ser coroado. Né? A graça torna os homens aptos para a salvação. E o interessante da graça é que a graça ela fala mais de Deus do que do homem. Então, quando você entende graça, ela revela o caráter de Deus. Aí a gente busca na história, você busca, por exemplo, um teólogo que é contemporâneo nosso, embora não esteja mais vivo, Abel Langston, ele diz assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas. Então, a relação de Deus com as coisas criadas, inclusive o homem, é uma relação de amor. Quando a gente pensa em graça, a graça revela este amor profundo de Deus por mim e por você. Ela fala do caráter de Deus. Então, a graça não fala sobre mim e sobre você, mas ela fala como Deus é bom e como Deus ama você. Ele resgatou você. Show de bola. E vocês acreditam que hoje o ser humano, ou até, para a gente ser mais específico, as pessoas que têm o conhecimento, né, do cristianismo, conhecem a palavra de Deus, se autodenominam cristãos, tem tido uma profunda preocupação com essa questão, quando a gente fala da salvação, quando a gente fala do conservar hoje o que eu vou ter amanhã no mundo espiritual.
as pessoas, eles têm se preocupado com essa questão, têm parado para refletir, o que eu estou fazendo hoje para poder conservar a minha salvação, para poder chegar, né, até o fim e poder ser coroado, receber essa coroa da vida. Vocês acham que tem havido essa preocupação? É uma questão muito subjetiva, né, individual, mas eu percebo que muitas pessoas acabam confundindo a graça em libertinagem. E a gente para lá em Romanos capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz: será que eu tenho que viver uma vida de pecado para que a graça seja mais abundante sobre mim? Ele responde: de modo nenhum. Aquele que uma vez se deixou de ser escravo do pecado, que deixou de viver uma vida sem a salvação, hoje não deve ser mais instrumento dos seus membros para as coisas erradas. Então, assim, eu vejo que as pessoas até confundem isso. Mas quando você tem um processo de regeneração, como bem colocou o pastor, e você tem um processo realmente da conversão, as boas obras e a vontade de santificação, ela te acompanha. Porque o Espírito Santo toca no teu coração e você começa a não querer mais tomar determinados tipos de atitude. Porque a graça vai trabalhando de dentro para fora. Ah, aquilo que eu usava já não tenho mais vontade de usar, meu pensamento muda. Então, se meu pensamento muda, consequentemente as minhas atitudes mudam, a minha forma de falar, muitas vezes até a minha forma de vestir, porque isso vai fazendo, é direto de um processo. Você vai ouvindo a palavra e a palavra vai te libertando e o amor de Deus vai te moldando de acordo com como quer que ele viva. Tem um teólogo que eu esqueci o nome, não lembrei igual o pastor lembrou, que ele diz que ser salvo é viver o tipo de vida que Deus vive. E qual é o tipo de vida que Deus vive? Em santidade. Então, o salvo ele acaba desembocando na santidade, que também é um processo, como bem colocou o pastor, é um dos pilares também da graça, da salvação, que é ter uma vida separada. Ser santo é ser uma vida separada. Você anda na contramão do mundo. Aquilo que as pessoas querem, que colocam como dogma, você segue o que a Bíblia declara para você. Ah, o mundo aceita isso, mas a Bíblia diz que não. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a minha bússola e a minha razão de viver é Cristo, e eu vou seguir o que Cristo determinou. E a gente vai para o intervalo agora, mas eu queria que vocês respondessem para a gente no próximo bloco algo que muitas pessoas dizem que é um mito. A gente até chegou a debater aqui no programa esse assunto, porque tem muita gente que também acredita nessa questão, que é, mas eu sou salvo, então uma vez salvo para sempre, né? Se o meu nome está no livro da vida, ele não vai poder ser apagado, dependendo do que eu faça, dependente do que, né, da forma que eu vivo a minha vida, já está lá, não tem como, né? A gente vai saber se isso é verdade ou se é um mito daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não, a gente volta já.